Ana decide enfrentar seus próprios limites e desce até o cemitério da colina em busca de respostas. No silêncio gélido da manhã, onde o sol e a lua dividem o mesmo céu, ela sente que o peso da maldição de sua família está prestes a revelar sua face mais cruel. Mas Ana ainda não imagina que está a um passo de cair na armadilha dos espíritos que a vigiam, nem que seu tataravô continua segurando as correntes da escravidão que aprisiona as almas no limiar da vingança. No capítulo de hoje, segredos emergem da terra, e Ana descobre que brincar com o passado pode custar sua alma. A Colina das Almas Perdidas. Marli DHF. Capítulo 12. O Cemitério. A noite havia sido mais tranquila do que Ana esperava. Ela dormiu profundamente, e seus pesadelos deram lugar a sonhos bons. Abriu os olhos e lembrou-se de seu amado e dócil pai. Sempre paciente e generoso, firme em suas atitudes, mas muito justo e bondoso. Por que uma morte tão prematura? Ana não conseguia entender muito bem as coisas que estavam acontecendo, tudo parecia desconexo e sem sentido. Lembrou-se de seu pai dizendo que tudo parecia confuso aos olhos dele, suspirou. Ainda sentia uma leve dor de cabeça. Olhou para o chão e viu André dormindo. Levantou-se calmamente, se arrumou e saiu. A lua ainda dividia o céu com o sol, que despontava fraco. Parecia que o dia seria bonito, perto dos dias nublados que a perseguiam desde a sua chegada à colina. O frio continuava implacável, mas era bom ver o sol, mesmo fraco, alegrando um lugar onde a morte imperava. Afinal, eram muito mais mortos que vivos que habitavam aquele lugar antes cheio de vida. Lembrou-se de quando seu avô dizia que no inverno, quando o sol limpava o céu e despontava fraco, era sinal de que a neve chegaria à noite. Pensou em sua mãe. Não deveria ter se afastado em um momento tão delicado. Sentia-se culpada por não estar por perto em um momento tão difícil. Tentava encontrar argumentos para se manter na colina. A verdade é que não se sentia forte para enfrentar os problemas que se acumulavam como uma bola de neve que crescia a cada dia. O sol que anunciava a nevasca da noite era apenas um reflexo de suas forças interiores, que fracamente despontavam para dar lugar a uma nevasca que faria tudo desaparecer, transformando a paisagem e escondendo os caminhos sob o branco glacial que destoava da escuridão que se instalara em sua alma perdida e confusa. Saiu lentamente e começou a caminhar por entre as árvores, que a essa altura já eram suas companheiras. Aproximou-se do celeiro, mas não teve coragem de entrar, pois lembrou-se do episódio traumatizante. Parou e ficou apenas observando o lugar que transmitia um ar triste e pesado. O nome Nina ecoava em sua mente. Fechou os olhos e tentou lembrar-se de quem era a Nina que Lúcia chamava no sonho. Via uma garotinha de cabelos claros, mas não conseguia ver o rosto. Nina? Quem era a Nina? Devia ser alguém com uma personalidade muito marcante desde cedo, pois havia conquistado mais que o coração de André, havia conquistado sua alma e fidelidade eternas. Como não conseguia se lembrar de seu rosto? Se pelo menos Lúcia não estivesse perdida no mundo horrível em que se enfiou, poderia conversar com ela, com certeza se lembraria. Saiu da frente daquele celeiro e continuou a caminhar. Sentindo-se um pouco fraca, resolveu colher uma maçã. Limpou-a em sua grossa blusa de lã e, sentada sob a macieira, a devorou, como se há muito tempo não comesse nada. Estava azeda, mas o gosto era bom. Fechou os olhos, e mais uma vez, as lembranças de sua alegre infância voltaram. Como era fantástica sua vida! Tinha a proteção de seus pais, não tinha preocupações, nada além de bom comportamento era cobrado, tinha amigos maravilhosos. Em suas lembranças vieram cenas que há muito haviam sido plenamente esquecidas, sua cumplicidade com André, nos longos períodos de férias que passavam na colina. Lembrou-se que ela e André sempre estavam juntos,
pendurados em árvores, trocando confidências e muitas risadas. Lúcia sentia raiva por não ser tão próxima dele quanto Ana, afinal, com 12 ou 13 anos, as duas já sentiam certa atração pelo sexo oposto, e André sempre foi um rapaz muito bonito. Ana constatou que ele não havia mudado. Parecia o mesmo rapaz caipira e retraído que sempre fora. Chegaram a ter uma proximidade muito grande. Eram amigos íntimos, até as primeiras paixões de adolescência começarem a surgir, motivo que a havia feito se tornar uma menina muito vaidosa, soberba e até arrogante, e um dos motivos principais de impedi-la de seus passeios até a casa da colina. Afinal, o que a moça famosinha da escola iria fazer naquele fim de mundo? Ela e André, antes da ridícula fase da aborrecência, foram os melhores amigos que alguém poderia ser. Mais uma vez, Ana sentiu um incômodo. O peso da mudança de hormônios da adolescência, que fazem a pureza de criança se esvair e dar lugar à rebeldia que os afasta de tudo o que tem de melhor. O pior de tudo isso é que quando amadurecem fica difícil recuperar o que foi trocado pela cegueira causada pelas atitudes fúteis e impensadas, mesmo que na época tivessem a certeza de que sabiam de tudo e eram donos de todas as verdades do mundo. Entre suas lembranças e sua maçã, que agora já havia terminado, Ana começou a escutar barulho de carros na estrada, evento difícil de acontecer por lá. Levantou-se e percebeu 2 carros passando, vindo em direção à casa da colina. Ficou um pouco intrigada, mas nada que a fizesse querer desvendar mais aquele mistério. Continuou caminhando sem rumo e logo se viu de frente para a estradinha que levava até a casa de André, a senzala e ao cemitério. Lembrou-se de seu sonho, de sua conversa com André e pensou: quer saber? Que se dane tudo. Hoje eu descubro o que eles querem de mim nesse raio desse cemitério. Não tenho nada a perder mesmo, minha vida já está um caos. Decidida, mas apreensiva, começou a caminhar pela tortuosa e difícil trilha. Nem os raios fracos do sol esvaneceu o cinza do inverno, nada poderia deixar o caminho mais claro e agradável. Ana pensava: como André consegue passar por aqui todos os dias, e ainda manter o bom humor? Só ele mesmo. Se eu tivesse que passar por aqui todos os dias, seria a pessoa mais deprimida do mundo. Entre um buraco, um afundar na lama, uma pedra, galhos, sapos e cobras, Ana foi se embrenhando pela trilha. O silêncio só era quebrado pelo som de alguns corvos que insistiam em rodear o lugar. Ela se aproximou da trilha que dava na senzala. Parou e ficou observando a antiga construção já em ruínas. Começou a ouvir prantos seguidos de gemidos e sentiu pena. Muitas almas deviam estar aprisionadas naquele lugar tenebroso, perdidas, sem descanso. Pensou em fazer uma oração, mas sentiu medo de que algum tipo de luz vinda de seus pensamentos e sentimentos pudesse atrair o olhar de dezenas, quem sabe centenas de almas em busca de conforto. Então desistiu. Deu alguns passos para frente, mas algo a faz voltar. Olhou novamente para a senzala e viu seu tataravô parado em frente ao local, com o olhar cheio de ódio, segurando uma forca em uma das mãos, e na outra, uma tocha. Ele se virou para ela e acenou com a cabeça. Ana não entendeu o que significava aquilo. Seu medo foi maior do que a vontade de entender. Apressou o passo e começou a cantar baixinho para espantar o medo que a invadiu. Olhava para os lados e para trás, certificando-se de que nada seguia. Finalmente chegou à entrada do cemitério. Havia um arco feito de ferro bem deteriorado, com muito cipós o envolvendo. Uma sensação ruim começou a invadir seu âmago. Pensou em voltar, mas precisava descobrir alguma coisa naquele lugar. Estava paralisada bem debaixo daquele arco, apenas conseguia ver os túmulos, ora cercados por pedras, ora com cruzes de madeira. O Campo Santo era bem grande e uma imensa árvore dançava conforme o tom musical do vento, chamando a atenção. Suas folhas caíam da copa, tocando o chão. Era linda, mas amedrontadora. Ana respirou fundo, e com uma onda de coragem a invadi-la, conseguiu dar o primeiro passo. Precisou de uma força sobre-humana para dar o segundo, terceiro e mais alguns passos. Parou e começou a olhar em volta. Respirou e fechou os olhos, tentando encontrar uma resposta para suas dúvidas, seus sonhos e seus encontros paranormais,
porém apenas sentia um gelo percorrer todo o seu corpo. Abriu os olhos e continuou caminhando, como se fosse um boi e estivesse indo a um matadouro. Aproximou-se da imensa árvore. Esticou os braços e, delicadamente, afastou com as mãos aquelas imensas folhas que tocavam o chão. Ficou paralisada ao constatar que aos pés da árvore estava a bruxa deformada, a mulher de roupa branca que havia tentado matá-la. Tentou gritar, mas sua voz não saiu. Viu aquele ser digno de pena flutuar até onde ela estava parada, e junto com ela, um cheiro horrível de carne queimada. Ana sentiu uma tremenda vertigem e caiu sentada. A mulher se aproximou tão rápido quanto um milésimo de segundo. Com a voz tão deformada quanto ela, disse: "Agora tenho um trunfo. Você é minha. Ou aquele monstro de seu tataravô nos liberta, ou sua alma ficará como a minha, trancada em uma realidade dura e penosa, até o final de seus dias, transformando em escuridão, ódio e tristeza. Por favor, não faça isso. Quero ajudá-la a desfazer o mal que algumas pessoas de minha família fizeram a vocês. Não quero seu mal, quero te ajudar. Acredite em mim." Sussurrava, enquanto rastejava para trás, a fim de tentar sair debaixo da árvore, que agora parecia uma prisão. Uma imensa escuridão rodeou a bruxa e num piscar de olhos se achava cercada por espectros negros. Não. Seu sangue é o sangue de uma traidora. Seu lugar é aqui, penando até a eternidade, como nós. Se meu tataravô fez isso com vocês, eu posso desfazer. Só me diga como. Ana só conseguia chorar. Envolvida por uma escuridão completa que começou a rodeá-la, não conseguia mais se mover. Já sentia o ar faltar quando foi agarrada pelo braço e puxada para fora da copa da árvore. Era André que, batendo uma espécie de galho de árvore no chão, começou a proferir algumas palavras indígenas num ritual xamânico. Em alguns momentos, a escuridão se dissipou seguida da última frase da bruxa. "Queime-o, assim como ele fez comigo." Ana perdeu os sentidos e foi amparada por André, que rapidamente a carregou para fora do arco do cemitério. Recobrou a consciência alguns minutos depois, e antes mesmo que pudesse dizer qualquer coisa, ouviu a tremenda bronca de André. "O que você tem na cabeça? Merda! Eu não disse pra você não vir aqui? Ainda mais sozinha. Já estou ficando cansado da sua teimosia, Ana. Falar com você é a mesma coisa do que falar com uma cabra. Ela escuta, entende, mas só faz o que quer. Tá a fim de ficar presa aqui, como um fantasma, o resto da eternidade. Uma alma perdida? Se for isso que você quer, eu lavo as minhas mãos agora e não te ajudo mais, nem agora e nem depois que tudo for a mais completa escuridão na sua vidinha de merda." Ana se assustou. Nunca imaginou ver André tão nervoso. "Me desculpe, André. Sabia dos riscos, e se você não quiser mais me ajudar, está livre para seguir seu caminho. Já te dei trabalho demais. Não vem com essa historinha de se fazer de vítima pra cima de mim. Eu cansei de te falar que você não tem ideia de com o que está lidando. Você não sabe nem de você, quanto mais desse mundo que acabou de conhecer." Ana abaixou a cabeça e, sem mais argumentos diante da fúria de André, levantou-se e começou a caminhar. "Agora vai sair sozinha por aí, mais uma vez. Estou acostumado a lidar com um bicho bravo, viu? Você não me assusta, sei lidar com o silêncio, melhor do que qualquer um nesse lugar. O que você espera que eu diga? Desculpe. O que está feito, está feito. Obrigada por me tirar de lá. Se não fosse você. Vamos sair daqui." Bradou, segurando-a pelo braço, caminhando rapidamente. Os dois começaram a caminhar em silêncio, mas algo chamou a atenção de Ana. Uma estranha movimentação no cemitério fez André jogá-la atrás de uma árvore que fornecia cipós para o arco de entrada. Os dois ficaram agachados, observando o que estava acontecendo em frente ao único túmulo novo que existia no cemitério. "Aquele é o túmulo de Nina, André?" "Sim. O que a Lúcia está fazendo lá com aqueles homens?" André se calou, abaixou a cabeça e respondeu, em voz baixa e entrecortada: "Não tenho ideia. Só sei que não vamos descobrir isso agora. Vamos, antes que nos vejam aqui, Ana." André a puxou pelo braço e, se esgueirando pelas árvores, para não serem vistos, pegaram o caminho de volta. Quando se sentiram seguros para conversar, Ana disse: "Mais uma peça pro meu quebra-cabeça. Vamos, Ana. Direto para o esconderijo. Pode ser que eles voltem a casa."
Obrigado por assistir ao nosso canal. Vozes da Ibis, Contos e Mistérios te aguarda para o próximo capítulo de A Colina das Almas Perdidas. E não se esqueça, o link para adquirir os livros da Ibis está na descrição do nosso canal. Até breve.